Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Quinta-feira, dia de estudo bíblico. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro de Mangabeira, cidade de João Pessoa, capital da nossa Paraíba. Nós queremos, antes de tudo, convidar a todos a estarem orando conosco, pedindo a Deus toda a sua direção e direcionamento para o estudo de sua palavra. Vamos fechar nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus de amor, nós bendizemos o teu santo nome e te agradecemos, ó Deus, pela tua benignidade para conosco, pela tua graça e misericórdia. Te agradecemos porque na tua santa providência o Senhor nos acrescentou mais este dia de vida. Queremos nesse momento rogar toda a tua direção para o estudo da tua palavra. É assim que nós te pedimos, que possamos neste momento nos edificarmos, ó Deus, como igreja do Senhor, através da tua palavra. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós queremos tratar nesse mês sobre o estudo realmente que denominamos de os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo. Esse é um assunto que exatamente faz parte, por exemplo, está instruído, mostrado, colocado de forma muito clara nos nossos símbolos de fé. Claro que, por sua vez, extrai tudo isso da palavra do Senhor. E nós gostaríamos de tratar sobre isto, né, nas quintas-feiras desse mês de junho. Quantos e quais são os ofícios de Cristo? Nós iremos exatamente ver aqui com os irmãos, estudar sobre eles e também fazer uma aplicação prática para as nossas vidas a partir do estudo dos ofícios de Cristo. O grande reformador João Calvino, na sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã, ele nos diz assim: para conhecer o propósito para o qual Cristo foi enviado pelo Pai, devemos atentar, acima de tudo, para os seus ofícios, o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Ou seja, Cristo, quando veio aqui à Terra, ele veio cumprir exatamente esses ofícios: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Antes de tudo, eu gostaria que pudéssemos nesse momento ler, e os irmãos, claro, os que tiverem aí a Bíblia, por exemplo, de Genebra, com os nossos símbolos de fé, podem acessá-los, né? Ou aqueles que têm os símbolos de fé, quem sabe em algum tablet ou aparelho eletrônico, pode acessar. Mas eu gostaria de ler rapidamente aqui, meus irmãos, o que dizem nossos símbolos de fé acerca dos ofícios do Senhor Jesus Cristo. É uma doutrina muito conhecida entre nós. Primeiramente, eu gostaria de ler aqui na nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 8º, capítulo 8. O capítulo 8 da nossa Confissão de Fé trata de Cristo como o mediador, trata da obra medianeira de Cristo. E nos diz assim, já no primeiro parágrafo do capítulo, no capítulo 18 da nossa Confissão de Fé de Westminster. O primeiro parágrafo nos diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, já na nossa confissão de fé, aqui
no capítulo 8, no capítulo 8, nos diz, e que fala sobre a obra medianeira de Cristo, nos diz claramente, faz menção claramente aos ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Eu gostaria também, irmãos, de ler rapidamente aqui, agora, no Catecismo Maior de Westminster, tratando sobre o mesmo assunto, sobre a mesma temática, tratando sobre a obra de Cristo como mediador. Na pergunta 42, nos diz assim: por que o nosso mediador foi chamado Cristo? O nosso mediador, diz a resposta, foi chamado Cristo porque, acima de toda medida, foi ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como no estado de sua exaltação. Estudamos aqui, por exemplo, sobre os estados de Cristo: humilhação e exaltação. O estado de humilhação de Cristo se deu quando ele veio à terra, se encarnou, se tornou um de nós, claro, porém sem pecado, até o momento da sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, já inaugura o seu estado de exaltação. Então aqui, nosso Catecismo Maior, ele acrescenta essa observação, podemos dizer assim, de que Cristo exerce então seus ofícios tanto no seu estado de humilhação, como no seu estado de exaltação. O estado de humilhação de Cristo já passou, ele já cumpriu, mas também naquele estado ele estava exercendo esses ofícios. Agora Cristo está no seu estado de exaltação e ele continua também exercendo esses ofícios. Então é bom nós entendermos isso, que Cristo veio aqui à terra cumprindo esses ofícios, mas também Cristo continua cumprindo esses mesmos ofícios, agora sim no seu estado de exaltação. A pergunta 43 do mesmo catecismo nos diz assim: como Cristo exerce as funções de profeta? Então ele aqui vai falar especificamente sobre o ofício profético, que eu quero deixar um pouco mais para frente, para nos referir exatamente a isso, tá certo, meus irmãos? E ainda, meus amados, no nosso breve catecismo de Westminster, na pergunta 23, nos diz assim: que ofícios Cristo exerce como nosso Redentor? A resposta é: Cristo, como nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no estado de humilhação como no estado de exaltação. Eu estou lendo aqui nos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, no Catecismo Maior, no breve catecismo, para deixar claro que essa é uma doutrina bíblica e os nossos símbolos de fé se pautam na palavra de Deus para então tratar sobre essa doutrina. É uma doutrina que nós devemos conhecê-la bem e bem de perto para, como disse, já citamos aqui João Calvino, para que nós possamos conhecer o propósito pelo qual Deus enviou, o Pai enviou o Filho até nós. Devemos compreender que Cristo, ao ser enviado, ele foi enviado aqui na terra para cumprir um santo propósito da parte do Pai aqui na terra. Então, esses são os três ofícios de Cristo: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício real: profeta, sacerdote e rei. Tá certo? É bom entendermos que esses ofícios, esses três ofícios, estão ilustrados, vamos dizer assim, estão ilustrados na palavra de Deus no Antigo Testamento, tá certo? Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós iremos ver esses três ofícios sendo exercidos por diversas pessoas ou diversos servos de Deus que foram escolhidos por Deus para exercer cada ofício deste. Nós
podemos, de forma muito clara, olhar para o Antigo Testamento e ver ali que dentre o povo de Deus havia profetas, havia sacerdotes, e também quando chegou na época da monarquia, havia também reis. Então, quando chega a monarquia, então esses três ofícios, eles são claros ali. Eles estão presentes, esses ofícios estão presentes no meio do povo de Deus, e eles são exercidos por alguém que Deus escolhera e determinara para que cumprisse exatamente isso. Nós podemos também, meus amados irmãos, ainda olhando para as páginas do Antigo Testamento, entender que esse ofício, ou esses ofícios que eram exercidos por servos de Deus no passado, eles eram exercidos por pessoas imperfeitas. Então, muitas vezes, o ofício era exercido, mas com algumas imperfeições por parte daqueles que exerciam-nos. E nós precisamos entender e compreender isso. Alguns servos de Deus, sejam eles profetas, sacerdotes, reis, que ocuparam essas funções, esses ofícios, muitas vezes erraram, muitas vezes pecaram, e nós compreendemos isso porque sabemos, à luz da palavra de Deus, que eram homens imperfeitos e, portanto, incorriam muitas vezes em erros. Também olhando para as pessoas que exerciam tais ofícios no Antigo Testamento, nós podemos ver que muitas vezes houve conflitos ou tensões entre as pessoas que exerciam esses ofícios. Por exemplo, quando o profeta Natã foi até o rei Davi para confrontar o seu pecado, o pecado de Davi. Então ali estavam dois homens de Deus que exerciam ofícios diferentes, distintos, mas ofícios que lhe foram conferidos, dados, outorgados por Deus para exercê-los, estavam ali em conflito naquele momento. Um era o rei e o outro era o profeta. Mas naquele dado momento, aqueles ofícios estavam em conflito ou estavam enfrentando uma certa tensão. Estabeleceu-se ali uma certa tensão entre um e outro ofício. Isso caracteriza exatamente a natureza imperfeita daqueles que exerciam tais ofícios. Às vezes, por exemplo, os sacerdotes também se tornavam infiéis, como na época do cativeiro babilônico. Deus deixa claro, quando diz no livro do profeta Daniel, que tanto os sacerdotes como os profetas não estavam sendo fiéis ao Senhor no exercício, claro, de seus respectivos ofícios. Enfim, meus irmãos, por exemplo, nós também podemos olhar na palavra de Deus e ver, em 2 Crônicas 26:18, que o rei Uzias tentou realmente exercer uma função privativa de sacerdote, e ali ele arcou com as consequências quanto a isto. Naquele momento, então, era um rei, alguém que exercia o ofício real, que foi tentar exercer uma função privativa de outro ofício, no caso do sacerdote. Enfim, nós podemos ver no Antigo Testamento várias situações onde as pessoas que exerciam, como já falei, esses três ofícios, às vezes entravam em conflito ou entravam realmente em situação de tensão. Isso ilustra o caráter imperfeito daqueles que exerciam tais ofícios, mesmo que tais ofícios tipificavam exatamente o Senhor Jesus Cristo nos seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então, todos esses ofícios que eram exercidos no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei, tipificavam o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra, no exercício de tais ofícios.
Cristo veio ao mundo e exerceu esses ofícios de profeta, de sacerdote e rei. Todos eles, esses 3 ofícios no Antigo Testamento apontavam para o Senhor Jesus Cristo, repito, para a sua pessoa e para sua obra. Esses 3 ofícios se convergem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sim, esses 3 ofícios vão ser exercidos perfeitamente, com perfeição, porque Cristo, obviamente, não teve e nem tem pecado, mesmo se encarnando, se tornando um ser humano, ele assim o fez, porém, claro, sem pecado algum. Então, graças a Deus que em Cristo esses 3 ofícios são exercidos com perfeição, perfeitamente. Eu gostaria de olhar aqui no segundo slide e ver aqui uma pergunta 31 do Catecismo de Heidelberg. É um catecismo também de linha reformada e que fala, então, também sobre os ofícios de Cristo. A pergunta 31, quero ler também a resposta depois, diz assim: o nome de Cristo significa ungido. É o significado do nome Cristo, né? Por que Jesus tem também esse nome? É a pergunta. A resposta é: porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre. Segundo, único sumo sacerdote. Terceiro, eterno rei. Então, essa é a forma que se encontra a resposta dessa pergunta do Catecismo de Heidelberg. Ele foi exatamente ungido por Deus, né, pelo Espírito Santo, para ser nosso sumo profeta, nosso único supremo profeta, nosso único sumo sacerdote e o nosso eterno rei. Se refere aos ofícios de Cristo. Como profeta, como foi que Cristo então exerceu esse ofício específico de profeta? Vamos para esse primeiro ofício. Eu quero então rapidamente voltar aos nossos símbolos de fé, ao Catecismo Maior de Westminster, e agora na pergunta 43, que nos diz assim: a pergunta 43 do Catecismo Maior de Westminster é: como Cristo exerce as funções de profeta? Essa é a pergunta. A resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à Igreja, em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus, em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então, Cristo, ao exercer o seu ofício profético, ele revela à Igreja a vontade de Deus para a nossa salvação, para a nossa edificação. Ele é quem revela a vontade do Pai à Igreja, ao seu povo. E quando Cristo assim o faz, ele está exatamente cumprindo o seu ofício profético. Ainda no breve Catecismo de Westminster, a pergunta 24 nos diz assim: como Cristo exerce as funções de profeta? A pergunta vai na mesma direção. A resposta é: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então é desta forma que Cristo, em todos os tempos, exerce o seu ofício profético. Ele revela para o seu povo, através da palavra e do seu Santo Espírito. E é bom lembrar que nós só podemos conseguir entender a palavra se o Espírito Santo agir, atuar em nosso coração, em nossa mente, e abrir e iluminar nosso entendimento. Somente assim poderemos ler e compreender e entender a palavra, entender claramente a mensagem de Deus para nós,
assim sendo, entender claramente a vontade de Deus para nós. Então, quando isso acontece, é Cristo exercendo o seu ministério, o seu ofício profético, revelando para nós a vontade do Pai, para concernente à nossa salvação, nossa edificação, através da sua palavra e do seu Santo Espírito. Na mesma direção, o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta o seguinte: como profeta, não é uma pergunta, ainda é uma sequência daquela resposta. Como profeta, nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Simplesmente se coaduna com o que nós acabamos de ler nos símbolos de fé da nossa igreja. Repito, como profeta, nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Bom, e onde podemos perguntar a essa altura, onde está isso na Bíblia? Nós iremos ler aqui alguns textos bíblicos, mas é importante nós lembrarmos também a essa altura, falando sobre o ofício profético de Cristo, que no Antigo Testamento o profeta, ele era o canal direto da revelação divina, tá certo? Ele era vocacionado exatamente para transmitir ao povo o que o próprio Deus lhe revelava, para transmitir ao povo a vontade de Deus. Podemos ver isso em muitas referências bíblicas do Antigo Testamento. O profeta chegava e dizia assim: assim diz o Senhor, e transmitia então, a partir dali, a mensagem de Deus para o povo ou para um servo de Deus especificamente. E aquela mensagem era exatamente a vontade de Deus, aquilo que Deus exatamente queria que a pessoa obedecesse, fizesse e realizasse. Geralmente era assim. Mas no que diz respeito a Jesus, ele como profeta, ele não é um canal da revelação de Deus. Jesus como profeta, ele exatamente é a própria revelação de Deus. A Bíblia nos fala sobre isso no Novo Testamento. Jesus, ele não é o canal como os profetas do passado eram um canal da revelação de Deus. Jesus, agora já no Novo Testamento, Jesus é a própria revelação do Pai. Existem vários textos no Novo Testamento que dizem claramente isso. O texto de Hebreus, por exemplo, que diz que Deus no passado falou ao povo através dos profetas, mas agora nos fala através de Jesus Cristo, que é a revelação do Pai. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Ele é um com o Pai, e ele é a própria revelação do Pai, no exercício do seu ofício profético. No Antigo Testamento, os profetas, exatamente para legitimar a sua fala, para deixar claro que o que eles falavam vinha realmente da palavra, da parte de Deus, os profetas do Antigo Testamento diziam: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ou então diziam assim: assim diz o Senhor. Mas Jesus Cristo, como sendo ele o próprio Deus, a própria revelação de Deus, ele diz, como disse, por exemplo, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, ele fala: eu vim. Ou como ele diz também no Evangelho de João, capítulo 4, verso 26, naquele contexto, quando ele fala com a mulher samaritana, ele diz: eu sou, eu que falo contigo. E outros eu sou que nós encontramos no Evangelho de João. Então Jesus Cristo diz assim: eu sou, em outras palavras, eu sou o próprio Deus, eu e o Pai somos um. O que eu falo da parte do Pai. Ele não era um canal, ele era a própria revelação, não era o canal da revelação de Deus, ele era a própria revelação de Deus, o Pai. Nós queremos ver alguns versículos, exatamente com os irmãos, para pautar aquilo que estamos dizendo. Por exemplo,
Deuteronômio 18, 15, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhantemente a mim. E aqui quem fala nesse texto é Moisés. A ele ouvirás. Então já havia uma promessa. Nós sabemos que a promessa da vinda de Cristo, não é, está assentada no Antigo Testamento. E aqui esse texto se refere a essa promessa da vinda de Cristo, o Messias prometido. E aqui o coloca na figura de um profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e a ele ouvirás. Havia essa promessa de Cristo vir como profeta também, que é um dos seus ofícios. Mateus 11, 27. Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, quem nos revela o Pai é o Filho. E ele assim o faz exatamente no exercício do seu ofício profético. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus Cristo. Quem está no seio Pai, no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é quem nos revela o Pai. É por isso que ele disse aos seus discípulos, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se formos falar de outra forma, ele diz assim: vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Por que isso? Porque Cristo é quem nos revela o Pai. Isso faz parte do seu ofício profético. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus revela a vontade do Pai. Atos 3, 22, o apóstolo Pedro, quando faz aquela cura, mais um milagre no templo, o apóstolo Pedro depois prega a palavra, depois do milagre operado, e no decorrer de sua fala, o apóstolo diz: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro aqui está se referindo, claro, a Cristo. E exatamente respaldando o que ele fala sobre Cristo ali, com o que Moisés falou lá em Deuteronômio, como nós acabamos de ler há pouco. Esses textos da palavra de Deus nos mostram Jesus Cristo exercendo ou exercitando o seu ofício profético. Jesus Cristo, ele veio sim como profeta, sacerdote e rei. E como profeta, resumindo, ele veio exatamente revelar a vontade de Deus para nós, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aplicando o que nós acabamos de ouvir sobre o ofício profético de Cristo, irmãos, nós precisamos entender e compreender que, como povo de Deus, que como igreja do Senhor Jesus, nós também devemos exercer esse ofício. E quando isso acontece, não somos nós exercendo esse ofício, é Cristo exercendo através de nós. Eu gostaria de me referir à pergunta 32 do Catecismo de Heidelberg, no slide 29. Diz assim: por que você é chamado de cristão? Essa é a pergunta. A resposta é: porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. E é claro que no decorrer do estudo nós vamos entender de forma muito clara isso aqui. O crente como profeta, ele confessa e deve confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. O Catecismo de Heidelberg, na continuação, diz assim: como profeta confesso o nome dele, ou seja, o nome do Senhor Jesus Cristo.
Vejamos o que diz a palavra de Deus em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar, Jesus está falando, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Devemos confessar o nome de Cristo. Devemos proclamar o nome de Cristo. Devemos dizer para o mundo que Cristo, confessar a nossa fé em Cristo, dizer que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Devemos proclamar isso ao mundo. Romanos 10, 10 nos diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. 2 Timóteo 2, 12 diz, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E Tito 1,16 nos diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, o crente deve ser coerente com a sua confissão de fé, com a sua profissão de fé, com a fé que ele está professando. Nós devemos confessar a Cristo e devemos fazer isso também publicamente e levar Cristo às pessoas. E devemos ter o cuidado de sermos coerentes para que a nossa prática não esteja distante do nosso discurso de fé, da nossa confissão de fé, do nosso testemunho cristão. Devemos ter o cuidado para não deixar nenhuma lacuna entre o que eu confesso, entre a minha fé que eu propago e a minha prática, e a minha vida, e o meu comportamento, e o meu agir, e o meu modus operandi. Devemos ter essa coerência. O 1 Timóteo 5, 8 nos diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, para que eu possa ser coerente, eu devo dar um testemunho. O meu testemunho cristão, ele deve ser dado primeiramente na minha casa, na minha família e na família de Deus, e no meio da família de Deus. E esse testemunho, esse confessar a Cristo, esse testemunhar, esse ser sal e luz, deve começar exatamente nesse âmbito do meu lar, da minha família e também da igreja. Se na verdade nós não amarmos, porque o texto diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, ter cuidado um do outro é uma expressão de amor, é uma da maneira de expressarmos o amor cristão. Então, se eu não amo minha casa, não amo minha família, não amo minha igreja, não amo meus irmãos em Cristo, se eu não estou demonstrando esse amor, porque não tenho cuidado com eles, isso é uma demonstração realmente de falta de amor, então, de fato, eu estou negando a minha fé. Enfim, irmãos, eu devo, como servo de Deus, devemos, como servos do Senhor, confessar a Cristo, e isso publicamente. Em outras palavras, como já falamos, devemos ser sal e luz, e devemos assim cumprir a nossa missão de igreja como profeta nesse mundo, mostrando esse mundo, revelando esse mundo a vontade de Deus para toda criatura, mostrando esse mundo que o mundo é mau e Cristo está perto de voltar. Devemos continuar como igreja que é coluna e baluarte da verdade. Devemos continuar confessando a Cristo, exercendo o nosso papel de profeta nesse mundo, para a glória do nosso Deus. Na sequência do estudo, nós iremos ver sobre o próximo ofício de Cristo, o ofício sacerdotal de Cristo. No seu ofício profético, Cristo revela a vontade do Pai para nós. E no seu ofício sacerdotal, o que Cristo faz, o que Ele já fez e o que Ele continua fazendo.
Isso nós queremos ver com a graça de Deus na próxima quinta-feira, se Deus assim nos conceder essa oportunidade. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, te louvamos porque temos a oportunidade de conhecermos cada vez mais, ó Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à luz das Escrituras Sagradas. Te agradecemos porque só o Teu Santo Espírito nos faz entender e compreender, ó Pai amado, o significado da Tua verdade, ó Deus, registrado aqui na Tua Palavra. Te agradecemos e rogamos que o Teu Santo Espírito esteja aplicando essa palavra no coração de cada um de nós, da Tua igreja, de todo o Teu povo. Também, ó Pai, suplicamos por cada família de nossa igreja, por suas lutas, suas necessidades, suas demandas, te apresentamos e rogamos que o Senhor esteja com cada uma delas. Assim te pedimos, assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero aproveitar para dizer aos irmãos, informar, alguns outros já sabem, que por conta do último decreto do governo do nosso estado, que proíbe a realização de cultos presenciais nos fins de semana, sábados e domingos, o nosso culto no próximo domingo será apenas virtual, tá certo? Mas, com a graça de Deus, na próxima terça-feira, à noite, às 19h30, nós estaremos aqui na igreja presencialmente para realizarmos um culto de ceia do Senhor. Então, resumidamente, a ceia do Senhor desse mês vai ser realizada na próxima terça-feira, à noite, presencialmente, claro. Então, que os irmãos fiquem atentos, participem e não deixem de se inscrever para o culto de terça, tá certo? Precisamos manter esse controle para cumprir os 30% que o decreto prescreve. Então, até lá, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.